Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os assuntos dessa edição. Uma pesquisa científica no Ceará ajuda a entender o que pode mudar no litoral antes da instalação de uma futura fábrica de dessalinização para a produção de hidrogênio. Há mais de 6 décadas, um serviço gratuito e sigiloso oferece escuta e acolhimento para pessoas em sofrimento. A gente mostra como funciona o trabalho do Centro de Valorização da Vida e por que ele se tornou uma referência em apoio emocional. Medicamentos falsificados colocam a saúde em risco e exigem atenção redobrada de quem faz a compra. E no último bloco, a gente fala de um ecossistema importante que sustenta parte da biodiversidade marinha. Os corais que ajudam a proteger a costa estão cada vez mais ameaçados pelo aquecimento dos oceanos. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. No Ceará, a discussão sobre hidrogênio verde também passa pela universidade pública. No complexo do PECEM, uma futura fábrica industrial de hidrogênio verde e amônia segue em fase de viabilidade. A Universidade Federal do Ceará conduz pesquisas para mapear a vida marinha, entender possíveis impactos e produzir conhecimento antes da implantação do empreendimento. Mais do que acompanhar a chegada de uma nova indústria ao litoral cearense, o trabalho da UFC começa antes da implantação. Pelo Labomar, a universidade faz um diagnóstico ambiental no entorno da área onde a Fortescue, empresa australiana, pretende instalar essa fábrica de hidrogênio verde, com estrutura voltada para a produção do combustível a partir da água e da energia renovável. A ideia é entender como está o ambiente hoje e quais cuidados precisam orientar o projeto. O projeto ele tem uma grande relevância para o Brasil e para a Universidade Federal do Ceará, porque essa é uma das primeiras iniciativas do Brasil na implantação de uma usina de hidrogênio verde através de uma dessalinizadora de água do mar. E isto vai possibilitar ao Brasil a descarbonização da economia, o Brasil vai ser um dos líderes, dos países líderes na transição energética justa. Esse monitoramento faz parte de um acordo de pesquisa e inovação firmado em 2024 entre a Universidade do Ceará e a Fortescue. Na prática, a universidade entra com a produção científica, a formação de estudantes e a análise técnica que pode orientar medidas de mitigação e acompanhamento ambiental. O objetivo do nosso trabalho é fazer um grande diagnóstico, um diagnóstico prévio, antes, que a gente tem um termo que chama baseline, ou linha de base. Antes do projeto, a gente faz um grande diagnóstico, que gera uma série de dados científicos, formação de pessoas, para que também, no caso dessa planta de dessalinização, que a meta é auxiliar na produção de hidrogênio verde, você afasta ela com o menor impacto ambiental possível e medidas mitigadoras e de monitoramento. Uma das frentes lideradas pelos pesquisadores olha para a biodiversidade marinha. O objetivo é identificar espécies, entender a presença da fauna sensível e observar como esse ambiente pode responder à instalação da planta. Como no caso dos mamíferos estudados pela pesquisadora Larissa Oliveira. Porque o Ceará tem uma rica fauna desse grupo de animais. Nós temos 25 espécies registradas e os mais comuns são o peixe-boi marinho e o boto cinza. Então, nessa região, a gente foi procurar esses animais para ver os potenciais impactos do empreendimento nessa fauna. E até o momento, nós estamos na 4ª e última expedição. Cada expedição tem 3 dias. Nós não encontramos nenhuma dessas espécies na área do empreendimento. Então, esse é o primeiro resultado que nós temos, Não observamos nenhum boto cinza na área do futuro empreendimento. Contudo, no entorno do porto do PECEM é possível observar essa espécie, o boto cinza, Sotalia guianensis, em abundância. Os dados coletados pela universidade ajudam a antecipar riscos. No caso das tartarugas marinhas, por exemplo, o levantamento permite saber se a área é usada para alimentação ou reprodução e quais medidas podem ser necessárias caso surja algum impacto na costa. Sobre as tartarugas do PECEM, o que trouxe de informação foi: elas estão se alimentando aqui, a gente achou tanto juvenil quanto adulta, que a gente já esperava, E com relação às desovas, a gente sabe que os ninhos todos do PECEM são de imbricata, que é a Eretmochelys imbricata, que é a tartaruga de pente,
que é uma tartaruga criticamente ameaçada de extinção no Brasil e no mundo todo, né? Ela foi muito predada nos últimos dezenas de anos e com isso a população reduziu bastante. Então, assim, fica essa preocupação para qualquer obra costeira. A gente sabe que a obra é dentro do mar, né? Então a gente fica assim, esses estudos inclusive são extremamente importantes para que, caso ocorra algum problema na costa, os donos da Fortescue, né, que vão fazer o empreendimento, etc., eles já vão ter um plano backup de o que fazer. Vai transferir os dinheiros? Não vai? Então, se esses estudos não são feitos, eles meio que têm que trabalhar com algo que eles não estão prevendo. Mas uma vez prevendo, fica mais fácil mitigar os impactos. Mas a pesquisa da UFC não olha só para os animais. Ela também observa a relação entre o ambiente e as comunidades pesqueiras do Pecém. Nesse ponto, o estudo tenta entender como mudanças na costa podem repercutir no trabalho, na renda e na cultura de quem vive da pesca há décadas na região. Além do estudo com o olhar para o peixe, né, com foco na ictiofauna, é impossível dissociar a presença da comunidade pesqueira, né, da cultura pesqueira nesses ambientes. Então a gente está aqui no Pecém, onde tem comunidades pesqueiras estabelecidas há muitas décadas, né, faz parte da cultura local. Então entender além da ótica do peixe, utilizando a ótica do pescador, que é o ponto final dessa cadeia de relação socioambiental, é fundamental para a gente entender os possíveis impactos, se eles são persistentes, até que nível esse impacto afeta a vida do pescador, como o pescador ele se adaptou a essa mudança, que foi uma mudança substancial com a presença de um porto de grande porte. Então, o pescador ele é necessário para a gente fechar essa cadeia de entendimentos associada à ictiofauna e pesca. Além de subsidiar o empreendimento, esse trabalho também fortalece a própria universidade. Segundo a UFC, o projeto envolve pesquisadores, técnicos e alunos, gera dados para relatórios e artigos científicos e amplia a formação prática de estudantes em atividades de campo e no mar. O resultado é uma pesquisa aplicada que contribui ao mesmo tempo para a ciência e para o acompanhamento ambiental de um projeto estratégico. Então vai ser um grande diagnóstico que vai funcionar para a empresa, mas também para a UFC do ponto de vista de produção de conhecimento da pesquisa científica. Então, isso também vão sair artigos científicos, né? E é importante se dizer que essa pesquisa também, com o apoio da empresa, está gerando trabalhos de conclusão de curso. Então, tem pessoas se formando utilizando essas informações. Fora a prática que eles estão tendo, né? Por exemplo, embarcado no mar, né? Que são pesquisas bastante caras para financiar. Entender os impactos de grandes empreendimentos de transição energética é uma forma de entender se aquela produção vai ser de fato limpa. Porque às vezes o impacto ambiental e social não entra na conta e aí o resultado parece ótimo, mas a prática pode continuar prejudicando o meio ambiente e aí a energia deixa de ser limpa, né? E no próximo bloco a gente fala sobre um serviço que existe para acolher quem precisa ser ouvido. O CVV mantém atendimento gratuito e disponível 24 horas por dia para pessoas que passam por momentos difíceis. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está há 64 anos atuando com a missão de oferecer escuta sigilosa e acolhimento. Tudo isso disponível 24 horas por dia para quem está passando por um momento difícil. Então vamos conferir como funciona esse trabalho. Aquilo que a gente faz, a gente vai falar de vida mesmo, né? A maior parte das pessoas que nos procuram, elas estão desabafando e a grande parte delas não verbaliza que está à beira de tirar a própria vida, mas ela está num processo de sofrimento que pode levar a isso. E nessa conversa, ela acaba se reconectando com a vida. Ela começa a perceber caminhos que ela pode trilhar que ela não tinha enxergado. O trabalho do CVV tem uma premissa simples, mas muito forte: a de oferecer escuta e acolhimento sem julgamento para quem atravessa um momento difícil. E os mais de 60 anos de atuação do centro indicam que qualquer pessoa pode precisar disso em algum momento da vida. O CVV é um trabalho voluntário que funciona 24 horas, que tem por objetivo a prevenção do suicídio
e através da oferta de um apoio emocional para as pessoas que se encontram em crise num determinado momento de suas vidas. E esse telefone ele funciona 24 horas, o telefone é o 188. O serviço é feito por pessoas que dedicam parte do seu tempo e permitem que o CVV opere em todo o Brasil sem custo para quem procura ajuda. As pessoas que se encontram fragilizadas por alguma situação, ou por uma perda, né, de um ente querido, de um animal de estimação, perda de saúde. Pessoas que passaram por um momento a gente costuma dizer assim, de a gota d'água, né? Algo que aconteceu assim inesperado, que pega a pessoa de surpresa e deixa a pessoa bastante fragilizada mesmo, né? E ela precisa conversar com alguém, precisa desabafar. O ideal é que todos nós tivéssemos um confidente, para que a gente pudesse, né, se abrir, falar tudo o que está nos incomodando, desabafar. E o CVV, assim, através das ligações que a gente recebe, a gente percebe que há uma certa dificuldade da maioria de nós em se abrir com alguém que a gente conheça. Nós oferecemos essa alternativa para quem não se sente seguro em compartilhar com um amigo, um confidente, e oferecemos, então, os voluntários procuram oferecer, então, um ambiente amistoso, favorável, empático, acolhedor, respeitando o sofrimento do outro, ouvindo as suas dores, né? A gente costuma dizer que não é só ouvir, é escutar, é algo mais profundo, perceber o que tá acontecendo com ela naquele momento e acolhendo-a naquele momento de fragilidade e durante as 24 horas do nosso funcionamento. Os números mostram o tamanho desse trabalho. Só em 2025 foram mais de 2 milhões de atendimentos, com uma média de cerca de 6 mil contatos diários. O volume elevado mostra o tamanho da necessidade e a importância da atuação dos voluntários, que ajudam diretamente a manter e ampliar a escuta. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode estar fragilizado e precisar de uma ajuda emocional. Então, assim, olhar para dentro, para que cada um olhe para dentro de si e se avalie, né? Tenha esse hábito de assim como eu posso olhar, hoje eu estou com uma dor do dente, eu vou ao dentista, né? Eu preciso de ajuda na área emocional. Então, procurar um profissional da área da saúde mental, né? Se ela não estiver bem. Se ela precisar e conversar com alguém, não tiver com quem desabafar, para compartilhar aquela dor, aquele sofrimento pelo qual ela está passando naquele momento, para ela não hesitar em nos procurar em qualquer horário, dia, noite, fim de ano, carnaval. Não é à toa que esse trabalho já existe há mais de 60 anos. Então, quem quiser fortalecer a atuação do Centro de Valorização da Vida pode participar como voluntário ou simplesmente fazer a sua doação para permitir que esse serviço continue existindo. E a venda de medicamentos falsificados tem crescido e ampliado os riscos para a saúde. A recomendação é que os consumidores redobrem a atenção na hora da compra. Então, confira algumas dicas para evitar que esse tipo de problema aconteça e garantir a qualidade dos medicamentos. O debate sobre medicamentos falsificados tem ganhado importância, especialmente pelos riscos à saúde dos consumidores. Esses produtos, muitas vezes sem o princípio ativo correto, podem agravar doenças, comprometer tratamentos e até colocar a vida em risco. Para se proteger, é preciso redobrar a atenção na hora da compra. Observar detalhes da embalagem, como lacres violados, alterações na cor, formato ou tamanho, além de conferir lote, validade e códigos de barras. Pequenas diferenças podem indicar as irregularidades. Também é possível consultar se o medicamento tem registro na Anvisa, de posse do CNPJ e do nome do medicamento. É possível consultar
e comparar o número de registro que aparece como um número que vem logo a seguir das letras MS, né, que é o Registro do Ministério da Saúde, e aí comparando no site da Anvisa, é possível verificar se ele tem registro de fato. O especialista também lembra do saque do fabricante, que é um canal para tirar dúvidas ou confirmar se o lote de um medicamento foi realmente produzido pela empresa. A fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual garante que os laboratórios cumpram normas de produção e segurança, enquanto a avaliação médica é essencial para garantir que cada paciente receba o tratamento correto. O falsificado é um medicamento que não contém ou contém uma quantidade alterada do princípio ativo que deveria ter a sua atividade farmacológica para combater a doença, a enfermidade. Então, no caso da novela em particular, é a ausência do princípio ativo e, sem o princípio ativo presente, o paciente faz o tratamento, ele segue a orientação médica, a posologia e, no entanto, não observa melhora. Pelo contrário, a evolução da doença com a piora significativa e, se nada for feito, pode até evoluir para o óbito. O preço também é um alerta. Valores muito abaixo da média de mercado podem indicar falsificação. Quanto às compras online, é importante verificar se o site pertence a uma farmácia regularizada, com endereço físico, CNPJ e responsável técnico identificado. Do preço, que é mais ou menos uma média, e a pessoa que compra, que faz uso rotineiro, normalmente tem a percepção da média de preço que seja, se estiver muito discrepante, muito abaixo, há de se ter cuidado. Mesmo próximo do limite de expiração da validade do medicamento, ainda assim o preço não pode ser muito discrepante do medicamento corriqueiramente utilizado. Em caso de suspeita de medicamento falsificado, especialmente se for de uso contínuo e houver falta de efeito ou surgimento de efeitos colaterais, o primeiro passo é procurar o médico, que vai avaliar a situação e tomar as providências necessárias. Que haja dispositivos de segurança nas embalagens externas dos medicamentos. Então, por exemplo, a gente pode citar uma área em que, se você raspar com uma moeda, aparece escrito qualidade e o nome do laboratório. Também é um dispositivo de segurança importante. A prevenção depende da atenção do consumidor. Comprar de forma segura, conferir embalagens e registros e nunca substituir o acompanhamento médico por promessas de remédios milagrosos. A saúde exige cuidado e segurança. A gente, enquanto consumidor, tem que ficar sempre atento, né? Principalmente quando os produtos que a gente compra estão relacionados com a nossa saúde. E depois do intervalo, a gente volta a olhar para o mar. Os recifes de coral ajudam a sustentar a vida marinha, mas o aquecimento dos oceanos tem colocado esses ambientes em perigo. Você confere logo mais. Eles parecem pedra, mas são animais vivos e ajudam a sustentar uma parte enorme da vida marinha. Os recifes de coral protegem a costa, criam paisagens marinhas que encantam e ainda ajudam na pesca. Mas o aquecimento dos oceanos tem colocado esses ambientes em risco. Então vamos ver por que os corais são tão importantes e o que está em jogo com o avanço do branqueamento dessas espécies. Os corais não são plantas e nem pedra. São animais que vivem em colônias e formam estruturas capazes de abrigar uma biodiversidade impressionante. Embora ocupem uma fração muito pequena do oceano, os recifes estão entre os ecossistemas mais importantes do planeta. No Brasil, eles têm um valor ainda maior, porque o país concentra os únicos recifes do Atlântico Sul, muitos deles com espécies endêmicas. Os corais têm uma importância dupla, né? Uma importância do ponto de vista biológico e uma outra importância do ponto de vista socioeconômico. Vamos começar pelo biológico. Os corais, por que eles têm esse esqueleto rígido? Quando você tem vários corais juntos, você forma um recife de coral. Por que um recife? Porque é uma barreira rígida que, na verdade, é um montão do esqueleto de coral, mas que está vivo, porque por cima do esqueleto dele tem o tecido dele. Esse recife, essa estrutura é toda tridimensional. Isso favorece com que vários organismos utilizem o recife como sítio de abrigo, de alimentação, de reprodução.
Desse modo, hoje 32% de toda a vida marinha é encontrada em recife de coral, mas recifes de corais ocupam menos de 1% da superfície do oceano. Então, ele sustenta uma biodiversidade tremenda. Então, esse é o valor biológico. Do ponto de vista socioeconômico, temos vários exemplos, tá? Corais fornece, o recife de corais fornece o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. São benesses que esse ambiente, enquanto vivo, fornece para a humanidade. Por exemplo, pesca. 10% de toda a proteína animal do planeta é oriunda de recife de coral. Outra coisa é o turismo, né? Por que os recifes têm tanta diversidade, aquela beleza natural? Você tem pessoas que querem lá mergulhar, isso faz com que se desenvolva pousadas para receber essas pessoas, restaurantes, farmácias, todo um comércio se desenvolve a partir do turismo dedicado a ir conhecer esses organismos. Além disso, a gente tem a proteção costeira, os recifes atenuam a energia de onda que impede a erosão da costa, deixa as construções no litoral mais seguras, tem a produção de compostos de valor farmacológico que trata doenças, inclusive. Os recifes de corais beneficiam 500 milhões de pessoas ao redor de todo o planeta diretamente e geram uma renda anual de 10 trilhões de dólares. Então não é só a importância biológica, é renda, é comida, é emprego, mas só se o recife estiver vivo. Se o recife morre, tudo isso vai embora. Essa importância ajuda a explicar por que o branqueamento preocupa tanto. Quando o coral perde a coloração, ele ainda não morreu, mas já está em sofrimento extremo. O problema é que se esse estresse se prolonga, a mortalidade pode ser alta. Desde 2023, o planeta enfrenta o 4º e maior evento global de branqueamento em massa já registrado. Até 2025, cerca de 84% das áreas de recife do mundo já haviam sido afetadas. Infelizmente, em 2024 chegou o 2º grande evento de branqueamento no Brasil. Mas foi um ano que a gente esperava que teríamos problemas com o branqueamento. Por quê? Era um ano de fase quente do El Niño, que gera um aquecimento muito grande ao longo dos oceanos no planeta. E isso culminou no que é chamado de um evento global de branqueamento, que ao invés de afetar uma parte ou outra do planeta, afetou praticamente todos os recifes de todo o planeta. O desafio para a preservação dessas espécies é grande porque o calor extremo se soma a outros impactos locais, como poluição, turismo desordenado e sobrepesca. Se a gente continuar a poluir o planeta e a atmosfera da forma que fazemos hoje, a tendência é que até o fim do século sobre cerca de 5% dos recifes de corais que existiam no início da década de 90. Mas o que nós podemos fazer? Hoje nós temos 3 caminhos principais de como combater esse cenário. O primeiro, que eu acho que é particularmente importante, é a gente fortalecer as unidades de conservação no Brasil, os nossos parceiros do ICMBio e tudo mais. Os corais que estão dentro de áreas de proteção estão imunes ao calor? Não. Eles vão sofrer com calor e vão branquear. Mas, ao não estarem sofrendo com poluição, turismo desordenado, sobrepesca, eles se mostram mais resistentes. E a mortalidade, o branqueamento, a mortalidade tendem a ser menor quando não tem esses outros estressores. A segunda coisa, que é um assunto muito polêmico, é a história da restauração de corais. Restauração é essencialmente você produzir corais em laboratório, dentre outras técnicas, e depois sair plantando fragmentos de corais no Recife e aí a esperança de reconstruir o Recife. Qual que é o problema disso daí? Primeiro, não tem um único caso de restauração bem sucedido. Por quê? Porque vem a próxima onda de calor e mata tudo. Então fica um pouquinho naquele enxugar o gelo. A outra coisa é que restauração, se feita com baixo nível de responsabilidade, pode inclusive gerar impactos, introduzir gargalo genético, alterar o microbioma, introduzir doenças e tudo mais. Então você é contra a restauração, Miguel? Mais ou menos. Eu sou contra vender a restauração como uma solução. Hoje ela não é. A gente precisa de mais pesquisa de base para ver como que talvez a restauração possa ser uma solução. O caminho para a preservação não é simples. Passa por reduzir emissões, cobrar políticas públicas e ampliar a consciência coletiva sobre o valor desses ecossistemas. Sem isso, o Recife perde vida e com ele vão embora serviços ambientais que sustentam alimentação, renda, proteção costeira e parte importante da biodiversidade marinha. A terceira avenida é a avenida mais importante e a mais desafiadora, eu diria, que é educar o planeta.
a gente precisa de políticas públicas em escala global que sejam viáveis e respeitadas por todo mundo em escala global. Porque se a gente tem só uma fração do planeta fazendo um bom trabalho, isso está longe de ser o suficiente. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Então, essas políticas públicas, agendas globais, como a da ONU, são fundamentais para frear esse problema. É uma batalha muito difícil a que nós temos, mas tem muita coisa bonita para a gente lutar por ainda. Então, acho que a gente tem que nos armar e trazer a população mundial a um exército de pessoas que preza pela conservação desses ambientes tão importantes, mas tão sensíveis, que são os recifes de coral. Quando um recife adoece, não é só a paisagem marinha que pede, né? Ela também atinge cadeias inteiras de vida, trabalho, proteção costeira. E é justamente por isso que conservar corais não é uma pauta ambiental, não é só uma pauta ambiental, né? É também uma discussão sobre economia, segurança alimentar e futuro climático. E com esse alerta, a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com.br. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.